Você já sentiu que Deus está te levando para um novo nível, mas o caminho parece difícil e cheio de desafios? Às vezes pedimos crescimento espiritual, promoção e novas oportunidades, mas não estamos preparados para o processo que vem, antes da promessa. Deus tem um plano para cada um de nós, e parte desse plano envolve nos tirar da zona de conforto. Ele sabe que se não passarmos por certas provações, nunca desenvolveremos a fé, a paciência e o caráter necessários para recebermos o que Ele tem para nós. Hoje, vamos entender, com base na palavra de Deus, como o desconforto não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas um indicativo de que Ele está nos moldando para algo maior. O desconforto como parte do processo de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram levadas a um novo nível através do desconforto. Pense em Abraão, por exemplo. Em Gênesis 12:1, Deus disse a ele: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei." Abraão teve que deixar tudo o que lhe era familiar. Ele não sabia para onde estava indo, mas confiou em Deus. Ele passou por momentos difíceis, enfrentou fome, incerteza e até conflitos familiares, mas foi através desse processo que ele se tornou o pai da fé. Isso nos ensina algo muito importante. Deus não nos chama para o conforto, Ele nos chama para a obediência. Se Abraão tivesse se recusado a sair de sua terra, ele nunca teria experimentado a promessa de Deus. Muitas vezes queremos ver o milagre antes de obedecer, queremos o crescimento sem o esforço, a colheita sem o plantio, a vitória sem a batalha. Mas Deus sempre usa o desconforto para nos preparar para o nosso destino. Deus usa o deserto para nos ensinar dependência. Outro exemplo poderoso é o povo de Israel. Deus os tirou do Egito com sinais e maravilhas, mas antes de chegarem à terra prometida, tiveram que passar pelo deserto. Deuteronômio 8:2-3 nos dá a explicação. "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem." O deserto era desconfortável. Eles tinham que confiar diariamente no suprimento de Deus. Mas esse processo era necessário para que pudessem aprender a confiar no Senhor e a obedecer à sua voz. Talvez hoje você esteja no seu próprio deserto. Pode ser uma situação difícil, no trabalho, na família ou até mesmo uma batalha espiritual. Mas lembre-se, o deserto não é o seu destino, ele é o seu treinamento. O que parece derrota pode ser um treinamento para a vitória. Outro grande exemplo de Deus elevando alguém através do desconforto é José. Em Gênesis 37, Deus lhe dá um sonho poderoso, onde ele vê que um dia governaria. Mas, ao invés de imediatamente ser promovido, ele é jogado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. Humanamente falando, parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas em Gênesis 50:20, vemos a conclusão da história. "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." O que parecia uma grande injustiça foi, na verdade, o plano de Deus para preparar José para ser governador do Egito e salvar muitas vidas. Se você está enfrentando momentos de injustiça, traição ou sofrimento, não desanime. O que hoje parece uma derrota pode ser a preparação de Deus para algo muito maior na sua vida. 4. O desconforto nos faz crescer na fé. Pedro é um grande exemplo disso. No Evangelho de Mateus 14:28-31, ele vê Jesus andando sobre as águas e pede para ir até ele. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Pedro queria experimentar algo sobrenatural,
mas teve que sair do barco para isso acontecer. Ele precisou dar um passo de fé no meio do desconforto. Da mesma forma, Deus nos convida a sair da nossa zona de conforto para vivermos experiências profundas com Ele. O problema é que muitos preferem ficar no barco porque lá é seguro. Mas lembre-se, os milagres acontecem quando temos coragem de dar o passo da fé. Seu desconforto de hoje será seu testemunho de amanhã. A verdade é que todos os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram desafios antes de verem as promessas se cumprirem. Moisés teve que enfrentar o faraó antes de libertar Israel. Davi teve que lutar contra gigantes e fugir de Saul antes de se tornar rei. Esther arriscou sua vida para salvar seu povo. Paulo passou por naufrágios, prisões e perseguições antes de completar sua missão. Isso significa que, se você está passando por um período de desconforto, não é porque Deus te abandonou. Pelo contrário, Ele está te preparando para algo maior. Romanos 8:28 nos garante: "E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Se hoje você sente que sua vida está difícil, que está enfrentando desafios inesperados e que Deus parece silencioso, lembre-se disto: Deus não nos leva para um novo nível sem antes nos preparar para ele. O desconforto é o meio que Deus usa para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e nos ensinar a depender dele. Não se desespere no meio do processo. Confie que ele tem um propósito maior para tudo o que você está enfrentando. A pergunta que você deve se fazer hoje não é: por que estou passando por isso? Mas sim, o que Deus quer me ensinar com isso? Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para mais conteúdos que edificam a sua fé. Que Deus te abençoe.